A voz, ela se reveste de uma importância muito grande na preocupação da gente ou no cuidado que nós devemos ter, porque a voz, ela é absolutamente subjetiva. A voz é uma das projeções mais fortes da nossa personalidade e dessa maneira a gente incorpora características vocais na nossa comunicação, praticamente sem nos dar conta de como isso está acontecendo, de maneira absolutamente intuitiva, subjetiva, só que as impressões também chegam para as pessoas dessa forma. Então é mais comum que as pessoas acreditem na maneira como nós estamos falando e utilizando a nossa voz. Alguns cuidados são importantes. Vamos começar falando sobre a qualidade vocal. O tipo de qualidade vocal, ele pode ser neutro, que é como eu estou falando agora com vocês, e essa qualidade neutra, ela vai passar para a pessoa a impressão de conforto ao falar, de tranquilidade, de controle da situação. Eu posso, por exemplo, desenvolver uma voz com característica rouca, e aí eu passo para você a impressão de que eu estou fazendo força para falar, eu dou a ideia do desconforto. Quando eu utilizo a voz dessa maneira, eu gero incômodo. E a pessoa que está me ouvindo tende a ficar com menos boa vontade para me ouvir e faz uma ideia a meu respeito de alguém cansada, que já está no limite das forças, que não está aguentando mais dar conta da situação. Nessa linha, é fundamental que a gente utilize a nossa voz de maneira eficiente e sem a presença de esforço. Se você tem alguma dificuldade nesse sentido, procure ajuda, porque realmente é uma característica que produz um impacto muito forte. Outra característica vocal importante é o tom de voz que a gente utiliza. A gente pode ter uma voz um pouco mais grave, ou melhor, uma voz um pouco mais grave, ou uma voz um pouco mais aguda. Quando a gente tem esses extremos, essas variações, o que acaba acontecendo? Uma voz de conteúdo grave passa a ideia de mais firmeza e de mais seriedade na comunicação. Eu passo ideia dessa maneira para você, de que eu sou uma pessoa mais madura, mais profissional e que eu sei exatamente o que eu estou dizendo. Quando eu entro num ajuste mais agudo de emissão, eu passo para você a impressão de uma coisa mais solta, mais alegrinha, mais imatura, mais insegura. E isso seguramente vai gerar uma impressão negativa. É claro que nós temos um tom que é mais natural para a gente, mas é fundamental que a gente identifique o que esse tom está passando para as pessoas, porque é possível adequar esse padrão para uma situação ou para outra. A voz é produzida no nível das pregas vocais, que são estruturas em formato de V, que se posicionam na laringe paralelas ao chão. O som que é produzido aqui, no nível da laringe, é um som muito débil, muito fraquinho. Esse som vai ser amplificado no que a gente chama de cavidades de ressonância. Nós temos basicamente 3 cavidades, que são a cavidade da garganta, a cavidade da boca e a cavidade nasal. O ideal é que a gente utilize essas 3 cavidades de forma equilibrada, que é o que eu estou fazendo agora falando com você. Quando eu utilizo dessa maneira, eu passo a impressão justamente de equilíbrio, de sensatez e de conforto na produção da minha fala, o que é bastante positivo. Eu posso, por outro lado, ter algum desequilíbrio nessa utilização. Por exemplo, eu posso jogar o foco da minha emissão todo para a região da garganta. Quando eu falo dessa maneira, além de sobrecarregar a garganta, que está fazendo sozinha o trabalho, que seria de 3 estruturas, eu passo para você a impressão de uma pessoa com pouca energia, de uma pessoa triste, quase que deprimida. Isso não é interessante para comunicação da minha mensagem. Eu posso, por outro lado, desenvolver um padrão atípico, sem utilização de cavidade nasal, como se eu tivesse muito gripada naquele momento. A hora que eu falo dessa forma, eu passo para as pessoas uma impressão de separação, de falta de contato, porque o nariz está muito relacionado à afetividade, né? Já vista que os cantores românticos todos usam bastante cavidade nasal, James Taylor, Roberto Carlos, etc. Outra condição que pode acontecer é o uso exagerado da cavidade nasal, é eu falar com a ressonância mais nasal. A hora que eu faço isso, eu passo a impressão de uma pessoa mais fútil ou de uma pessoa menos preparada profissionalmente, e aí é um ajuste que também é negativo.
Outra condição importante é o uso da intensidade da minha voz, do volume que eu vou utilizar. Então, se eu vou me apresentar numa reunião, é fundamental que eu tenha uma intensidade média que atinja as pessoas e que eu possa utilizar com conforto, como eu estou fazendo agora. Se eu falar muito baixo numa reunião, eu passo para as pessoas a impressão de que eu não estou lá muito segura do que eu estou dizendo e que aquilo que eu tenho para dizer não vai ser nada de muito interessante. Então as pessoas tendem a me ouvir com menos boa vontade. Por outro lado, se eu falar alto demais com você, eu vou passar a impressão que eu estou invadindo o seu espaço e a tendência é que você também me rejeite. Então a busca de equilíbrio nessa condição é fundamental. Um último aspecto é o aspecto da articulação. A articulação é a movimentação que nós fazemos na boca para a produção dos sons. O que é interessante? Que eu utilize um ajuste equilibrado de articulação preciso, onde os movimentos acontecem com a amplitude necessária e com a precisão desejada. Quando eu falo dessa maneira, eu demonstro para você que eu estou absolutamente segura do que eu estou dizendo. Muda completamente de figura se eu faço um ajuste de articulação literalmente meia boca, onde eu quase não movimento. Quando eu falo dessa forma, eu passo para você a impressão que eu não estou lá muito certa do que eu estou dizendo. E essa é uma característica que a gente chama de articulação imprecisa e ela está sempre presente quando eu tenho dúvida em relação ao que eu vou falar. Se a professora pergunta para o Joãozinho na sala de aula quem descobriu o Brasil e o Joãozinho tem certeza da resposta, seguramente ele vai falar Pedro Álvares Cabral. Se o Joãozinho não tem certeza, ele vai dar um chute, seguramente ele vai falar Pedro Álvares Cabral, quase sem movimentar a boca e terminando de maneira ascendente, demonstrando a dúvida que ele tem naquele momento. É claro que na primeira situação, o Joãozinho vai passar muito mais firmeza para a professora e é isso que a gente deve buscar. Outro erro comum em termos da articulação é o ajuste que a gente classifica como articulação travada. Nessa condição, nós fechamos com tensão a mandíbula por causa de tensão dessa musculatura e quando isso acontece, o impacto que se produz é de agressividade contida. É como se a pessoa estivesse prestes a querer me esganar. Então ela fala dessa maneira, ela passa essa impressão. Ela vai produzir como reação atitude de defesa ou de ataque do seu interlocutor. E uma outra forma é o ajuste exagerado de articulação, quando a pessoa faz o que a gente chama de sobrearticulação e exagera nessa movimentação. Quando a pessoa fala dessa maneira, ela passa a impressão de snobismo. Essas são as características principais e é interessante que você se observe nesse sentido para, consequentemente, produzir o melhor impacto.